Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu trago uma entrevista com a doutora Raquel Campani, que é médica oncologista, e a gente falou um pouco sobre o que acontece na vida da mulher depois do diagnóstico de câncer de mama. Estamos em pleno Outubro Rosa, o mês dedicado ao conhecimento, à informação em relação à prevenção dessa doença que atinge milhares de mulheres cada vez mais jovens. E a gente sabe que apostar na prevenção é extremamente importante, mas sentimos aqui também a necessidade de nos colocar no lugar dessa mulher e pensar, né, o que a mulher faz depois do diagnóstico. Ela está do lado de cá da mesa do médico. O que existem hoje de tratamentos? O que essa mulher precisa saber e entender para se tranquilizar e saber que sim, as chances de cura são muito grandes, porque a ciência tem evoluído muito rápido e graças a Deus hoje nós temos diversas opções de manter essa mulher ativa e saudável, sim, por que não, durante esse tratamento. Então, antes de ir para a entrevista com a doutora Raquel, eu vou te dizer aqui para te lembrar a importância de se inscrever nesse canal para que mais mulheres façam parte dessa tribo e ativar as notificações, porque aqui a gente tem vídeo novo toda segunda-feira com informações úteis em relação à saúde integral da mulher, que vai muito além do óbvio de gênero, porque a gente acredita que a saúde da mulher é muito mais do que a gente imagina das fases óbvias, maternidade, puerpério, menopausa, mamas, útero, ovário, né? A mulher é muito mais do que isso, e aqui você tem um conteúdo completo sobre saúde mental, comportamental e física. Então, faça parte aqui do Instituto e deixe os comentários no vídeo depois de assistir, tire suas dúvidas, que a gente está pronta para te receber. Então, meu nome é Jana Barcelos, eu sou fisioterapeuta e eu sou fundadora do Instituto e te convido a fazer parte desse grupo com a gente. Espero que gostem do podcast e até a próxima! Bom, bem bate-papo mesmo, tá? Eu queria te agradecer, então, né? Já te agradeci, mas vou deixar registrado aqui para quem for assistir a gravação desse podcast a tua disponibilidade, o teu tempo, porque a gente entende hoje que o tempo é o bem mais precioso que as pessoas têm, né? Nessa vida, essa rotina corrida. Então, muito obrigada. E eu queria que tu se apresentasse, que tu falasse um pouco o que tu faz, o que tu atende, para a gente poder fazer as pessoas, né, as mulheres que vão assistir esse nosso papo de hoje, poder entender também como que elas te encontram, como que elas te procuram, e aí fica à vontade para falar do teu lado profissional. Tá. Obrigada, Jana, pelo convite. Acho sempre muito produtivo, assim, a gente aproveitar esse Outubro Rosa, que é um mês meio clichê, mas nunca é pouco, né? A gente reforçar a importância da gente se cuidar. Então, meu nome é Raquel Campani, eu sou oncologista clínica, eu sou formada em medicina pela URGS, e hoje em dia eu trabalho como oncologista no Instituto de Oncologia Kaplan e também no Centro de Infusões ali da Unimed, que fica no Shopping Total. Trabalho como oncologista de adulto e faço tumores sólidos, que a gente chama assim. Então, eu trato diversos tipos de tumores. E claro que como o câncer de mama é um dos que mais tem incidência, acaba que sempre é um dos tumores que a gente acaba mais tratando no consultório. Uhum. E tu atua, então, tu não é só no câncer de mama, não só com mulheres, com vários Não, tipos. eu atendo também outros tipos de tumores, mas, de novo, assim, como é infelizmente, uma grande incidência, né, no Brasil e no mundo, acho que é dos principais tumores em mulheres, a gente acaba atendendo bastante no consultório. Uhum. Pois é, até isso era uma dúvida que eu tinha, assim, que eu tava pensando quando a gente ia conversar. Qual que é hoje, não precisa nem me citar números, assim, mas em relação aos tipos de tumores que acometem mulheres, o câncer de mama é o mais prevalente. É o mais prevalente. Ele tá acima do útero, do ovário, ele tá acima desses outros tumores. Sim, acima de todos esses. Câncer de colo de útero é um tumor que às vezes acontece em alguns locais, assim, específicos, um pouquinho mais, porque como é um tumor que está muito relacionado com infecção por HPV no colo do útero, tem muito também acesso a rastreio, então países muito pobres, até algumas regiões no Brasil, assim, tipo norte, alguma região que tenha muito mais dificuldade de acesso para fazer rastreamento, Papa Nicolau, às vezes acontece de ultrapassar o câncer de mama, mas não é
é para ser um tumor que era para nem existir, né? Em países super desenvolvidos, ou nem em países, Estados Unidos, países desenvolvidos, nem existe mais, né? Tem até vacina para prevenir HPV. Então, é um Sim, câncer que já era até para sair fora, assim, mas câncer de mama segue com uma incidência grande. A gente tem visto, assim, não só um aumento no número de casos, como um aumento de número de mulheres jovens, né? No diagnóstico. sim, essa ia ser minha próxima observação, assim, mulheres cada vez mais jovens desenvolvendo a doença, e isso tem alguma relação com alguma. Hoje a gente pode rastrear algum fator de risco que esteja ligado a essa mudança do perfil, assim, das mulheres que antes talvez. Porque eu, salvo engano, eu sou assim, ó, eu tô aqui como leiga no assunto para tirar minhas dúvidas contigo também. Mas eu entendo que agora parece que a mamografia vai começar a ser indicada a partir dos 40 anos, né? Na rede privada, a gente sempre indicou a partir dos 40. Essa briga que andou agora recentemente veio para a mídia, é porque no SUS eles indicavam a partir dos 50. Então foi isso Tá. que acabou de modificar. Então essa indicação da mamografia vem para os 40 anos para todas as mulheres, felizmente, para quem também não tem plano de saúde. Tá, e fazer a mamografia tem um impacto no tratamento, tem um impacto em salvar vidas, porque isso é uma outra dúvida, né? Que a gente vê muita gente falando que o Brasil é um país que faz muito exame, o nosso sistema de saúde é um sistema de saúde que costuma fazer muitos exames diagnósticos em relação a outros países, e que tem gente que até questiona, né, se fazer a mamografia teria um impacto na cura, na possibilidade, né, de cura da doença. Então, esse rastreio, que a gente fala também que faz parte da prevenção, claro, ele é importante, né? Sim, existem estudos científicos mostrando que isso impacta na mortalidade pela doença. Então, fazer um diagnóstico numa lesão muito pequena, ou seja, uma lesão que não é nem palpável ainda, uma lesão que só foi vista na mamografia, aumenta e muito a chance da mulher ficar curada. A doença, quanto mais inicial for descoberta, maior a chance dela ficar boa disso. Perfeito. E Raquel, assim, que a gente tinha conversado antes, né? O desejo da gente é também falar no Outubro Rosa, até por essa característica que o Instituto quer trazer para o cuidado à saúde da mulher, uma saúde integral. Por mais que hoje esteja muito clara até em diversos aspectos da saúde, né? Da população em geral, não só das mulheres, mas a questão do cuidado da saúde integral, saúde mental, saúde emocional com saúde física, a gente sabe que existe essa relação, até porque na mulher, a mulher que tem um cuidado maior com a sua saúde emocional, ela tende a cuidar mais da saúde física, Sim. né? Tomar mais, ter mais autocuidado com o seu corpo, perceber mais as coisas, né? Ter uma vida que guia ela para um lado mais saudável fisicamente. E a gente vê assim, né? A gente tinha conversado que no Outubro Rosa, claro, o cerne da campanha é a prevenção, mas a gente precisa também falar um pouco sobre o pós-diagnóstico, né? Levando em conta que tantas mulheres são diagnosticadas o tempo todo, né? Que isso cresce cada vez mais. Então, a gente, né? Eu queria conversar contigo um pouco sobre isso, sobre, eu penso assim, o lado de cada mesa do médico, né? No momento que acontece esse diagnóstico, porque eu confesso que mesmo não tendo histórico familiar, não tendo fatores de risco, né, eu me cuidando muito, toda vez que eu vou fazer mamografia, toda vez que eu vou fazer exames, dá aquele, né, dá aquele frio de pensar, meu Deus, né, como é que vai ser isso? Então, essa surpresa no momento do diagnóstico, acho que a gente precisa falar, né, um pouco disso. E aí eu acho que vem um pouco aqui da tua prática clínica, né? O que a gente pode pensar de suporte dessa mulher, de dúvidas, de receber o diagnóstico do câncer de mama e agora, né? O que eu faço da minha vida, qual é o passo a passo, que cuidados eu posso ter, né? E tudo que pode passar também na cabeça dessa mulher, que muitas vezes está na posição de cuidar e precisa agora, né, ser cuidada. É sempre um momento muito delicado, porque geralmente uma paciente
que foi fazer seus exames de rotina, não estava com nenhum sintoma, e recebe essa notícia, assim, de maneira brusca, abrupta, né? Como tu falou, uma paciente estava em casa, cuidando dos filhos, trabalhando, levando a sua vida de uma hora para outra, vem um diagnóstico desse, que te bota a refletir, né? Olha só, eu não sou imortal, né? Porque a gente vive, todos nós vivemos, e é normal viver pensando que nunca vai ficar doente, e que ninguém fica pensando no dia que eu vou morrer, o dia que vai me acontecer alguma coisa. Então, quando esse dia Uhum. chega, de fato é um dia que traz muita insegurança, né? Como é que vai ser agora? Será que eu vou ficar boa? Será que eu posso morrer disso? Né? E eu acho que, assim, eu tenho por hábito na consulta, nessa primeira consulta, vem muita dúvida, a gente fala muito, acaba que eu até falo às vezes mais do que a própria paciente. São muitas informações, mas eu sempre finalizo dizendo assim, ó, eu quero que tu saia daqui sabendo que tem o tratamento, que tu vai ficar Uhum. boa, que vai dar tudo certo e que eu vou estar do teu lado durante todo esse caminho. Porque é Uhum. isso, é muita dúvida, é muita coisa, o chão cai, né? O chão falta de uma hora para outra. E eu acho que a medicina, acho não, tenho certeza, a medicina evoluiu muito nos últimos anos, a oncologia, então, nem se fala a quantidade de tratamentos que a gente tem hoje. Antigamente se falava em cirurgias enormes, mutiladoras, hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, a grande maioria dos pacientes fazem cirurgias conservadoras, se preza muito pela oncoplástica, que a gente chama, que é manter a simetria, poder corrigir no mesmo momento cirúrgico a própria mama operada ou até a outra. A gente sabe que a radioterapia também evoluiu muito, os aparelhos de radioterapia hoje são muito mais modernos, muito mais seguros, o risco de ter efeitos colaterais a longo prazo são muito menores. E falando especificamente da minha área, que é a oncologia, quantidade enorme de medicamentos novos, não só quimioterápico, mas também tem, hoje em dia tem imunoterapia, a gente tem hormonioterapia também mais moderna, né? Antigamente Uhum. tinha hormonioterapia, mas alguns poucos remédios, a gente tem muito mais medicação. A gente tem também terapia-alvo, que modificou muito o prognóstico e o tratamento de uma série de pacientes. E além disso, eu também sempre reforço, a gente tem muito mais arsenal, a gente conhece melhor os remédios, a gente tem mais medicação, e a gente tem Uhum. um arsenal para tratar os efeitos colaterais também muito maior. Então, imagina Uhum. uma paciente que é aquela que assim, pensa numa pessoa fazendo quimioterapia, o que vem na cabeça, né? Que é aquela paciente de filme, de livro, uma paciente que está muito magra, que está vomitando, que não sai da cama. Essa paciente não existe mais, né? A gente tem Uhum. uma quantidade, aquela paciente, a pobrezinha, tinha que fazer um tratamento super tóxico com um Plasil e ponto. Uhum. Né? Hoje a gente tem medicação antiemética, que a gente chama, que é para evitar náusea e vômito, muito potente, tem medicação que dura 7 dias. Tu faz no dia da aplicação, Nossa. ela fica funcionando por 7 dias. Tem medicação que depois ela vai tomar em casa. Então, assim, aquela paciente que chega para mim, eu vi que a minha vizinha fez a tal da vermelha, vou fazer a quimio vermelha, que ela sempre pergunta, quimio vermelha é uma quimio meio conhecida no mundo da oncologia Sim. mamária, assim. Ela Uhum. vomitou muito. E hoje, na prática, que a gente vê, as pacientes chegam e dizem, doutora, não fiquei enjoada, eu fiquei muito pouco debilitada. Elas até se surpreendem, porque vêm tão preparada para encontrar aquele paciente tão estigmatizado de antigamente, que se dão conta que não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes, claro, é muito sutil, assim, né? Porque o que é sofrimento para mim, talvez não seja para ti e vice-versa, né? Uhum. Então, mas eu te afirmo, assim, as pacientes de hoje em dia conseguem passar muito bem pelo tratamento. Muitas vezes nem precisa fazer a quimioterapia, existem outros jeitos de tratar que são muito mais suaves, digamos assim, né, mais leves, com menos efeitos colaterais, mas mesmo o tratamento mais tóxico ou mais forte consegue sim ser feito de uma maneira muito tranquila, assim, nos dias de hoje. E nesse caso, com a evolução, assim, a gente trabalha com pesquisa, eu acho que a área oncológica, em termos de investigação, de pesquisa, até de rapidez, né, de publicação, até porque tem muito dinheiro também, né, é algo que isso é muito bom, porque as pessoas acabam tendo um preconceito com isso, mas na verdade é isso que facilita muito a formulação de novas medicações, né, o teste de novas medicações. Então, é uma área que evolui muito rápido, né? Tem coisa nova E, saindo muito rápido. e câncer de mama tem uma coisa ruim que acaba sendo bom, né? Porque como a incidência é tão alta,
para tu fazer um estudo acaba sendo fácil, porque para tu Uhum. ter um N, né, um número de pacientes suficiente para tu encontrar um benefício da droga, tu tem que ter uma quantidade boa de pacientes. E câncer de mama a gente acaba conseguindo formar estudos muito grandes, muito robustos, muito rápido. Sim. Entende? Do Uhum. que tu vai tratar um tumor que é muito raro, é difícil, vai ter que achar um paciente em cada país para juntar, até para tornar esse grupo mais homogêneo também é mais difícil. Então, câncer de mama tem isso. Tem muito estudo, tem muita droga. A gente está falando aqui e tem coisas certamente sendo aprovadas, Saindo. assim. Aham. Eu acho que, assim, os grandes avanços da oncologia têm se mostrado em câncer de mama, assim, agora faz poucos anos, assim, saiu uma medicação nova que aquelas, assim, no congresso todo mundo para e aplaude de pé, sabe? Uhum. Uhum. E assim, sempre coisas novas acontecendo, por isso que eu sempre tranquilizo o paciente, assim, independentemente de qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, como é que vai ser, tem tratamento e tem tratamento bom para ser feito. Sim. E em termos de procedimento cirúrgico, assim, que eu acho que é uma coisa que pega muito, porque é um dos tratamentos, né? Hoje em dia, a mulher vê de uma maneira diferente a mastectomia do que antigamente, até por conta da própria reconstrução, que hoje está muito melhor do que antigamente, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, há 20 anos atrás, que eu me formei, antes disso, eu lembro que a reconstrução era muito penosa, né? Os expansores que utilizavam eram rígidos, A era muito própria cirurgia, né? Era uma a cirurgia própria muito cirurgia. maior. Hoje em Era uma dia, tu vê uma paciente fazer mutilação, assim. mastectomia, que é tirar a mama inteira e não botar nada depois, é uma coisa muito rara, né? A Sim, gente vê os aham. pacientes reconstruindo no mesmo momento. Outra coisa, a abordagem da axila. Né? Antigamente Uhum. se esvaziava, muitas pacientes faziam o esvaziamento da axila, é quando a gente tem que tirar todos os linfonodos, todos os gânglios Sim. embaixo do braço. Hoje em dia a gente faz muito mais a técnica de biópsia de linfonodo sentinela, que é tu tirar os primeiros, analisar se eles estão acometidos, daí sim se vê se tem necessidade de tirar todos. Porque tu não Uhum. mexendo na axila inteira, tu diminui muito o risco de ficar com aquele braço inchado depois, que a gente chama de linfedema. Então, isso Exato. também é um outro efeito colateral que a gente praticamente não vê nos dias de hoje, né? É muito raro ver aquela paciente que chega com o braço super inchado, assim. Então, vem evoluindo muito para muito melhor. Porque a gente sabe que esse componente, que até, claro, longe do avanço que a gente tem hoje, a gente pensava em aspecto de resolução de doença, mas hoje a gente também consegue pensar um pouco mais no aspecto estético, né? Na parte realmente do que fica para essa mulher, porque é o feminino, né? Então, uma mulher que tem essa mutilação que antigamente acontecia, né? Realmente a cicatriz era muito feia, a possibilidade de reconstrução era muito difícil, o linfedema, que era meio que assim, né, um estereótipo da mulher pós câncer de mama, que tinha feito mastectomia, tinha aquele braço mais inchado. Então, isso tudo faz parte da evolução da ciência também, né? De poder dar mais qualidade de vida E para acho que o essa mais mulher. incrível é que tudo isso veio aliado com uma maior chance de ficar curada, né? Acho que no final de Exatamente, tudo é o que mais exatamente. importa. Então, a gente está conseguindo tratar de uma maneira menos agressiva e com mais eficiência, mais efetividade no tratamento. E eu acho importante abordar isso dessa forma e trazer a importância da evolução da ciência, porque a gente afeta muito realmente a autoconfiança e a saúde emocional dessa mulher. Então, eu queria que tu falasse um pouco assim, o que se indica hoje, e isso não da tua conduta propriamente, mas do que se tem hoje de indicação, de acompanhamento e de possibilidade dessa mulher passar por um acompanhamento psicológico, como é que ela procura isso, se é possível no serviço que ela vai ser atendida, né? Se existe alguma diferença entre o setor público e privado em relação a isso, no Sim. sentido de, vamos imaginar que tem mulheres assistindo esse podcast e que nunca passaria na cabeça dela que ela pode ter um apoio emocional e que isso vai ter importância no tratamento também. Sim. Ai, é muito importante, né? Eu acho que hoje em dia tratar câncer de mama sozinha não dá mais, né? Uhum. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter a psicóloga, a nutri, a equipe de enfermagem, o cirurgião e o oncologista, o radioterapeuta, todo mundo tem que conversar muito, porque cada paciente é uma só. Então, assim, aquela coisa, mas a minha vizinha fez assim, a fulana fez assado, não existe.
Cada paciente é cada vez mais, a gente está vendo não só pela sua própria doença, mas pelo seu organismo, né, pelas suas outras comorbidades, ou pelo seu estilo de vida, pela sua rede de apoio, enfim, cada pessoa é única, e eu acredito, assim, que a parte psicológica é fundamental no tratamento. Infelizmente, a gente sabe que vários pacientes acabam não tendo acesso, né, especialmente falando de saúde pública, SUS. Eu não atendo mais no SUS hoje em dia, e a gente sabe como é penoso, como é difícil conseguir, né, um encaminhamento para um profissional de saúde mental. Nos serviços que eu trabalho, a gente tem, sim, uma psicóloga que fica lá, já faz até uma busca ativa, assim, mas até é interessante, assim, como ainda tem um bloqueio das pessoas de se deixarem cuidar, né, nessa esfera do tratamento, assim, tem pacientes que têm acesso e não querem, porque acham que é suficiente, mas eu converso com a minha mãe, converso com meu marido, né, converso com uma amiga, mas o apoio da psicóloga é completamente diferente, né, porque sempre que tu vai conversar com alguém que tem alguma relação de afeto, de sangue, enfim, qualquer relação que tenha contigo, tu sempre vai filtrar um pouco do que tu vai dizer, né? Então, conversar com a psicóloga é muito importante, especialmente nesse momento inicial ali do diagnóstico, dessas inseguranças, como é que vai ser agora, porque vem muitos medos, né? Medo, e agora eu vou ficar doente? Será que eu vou ficar boa disso? Né? Tenho trabalho, será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu vou ter que parar? Tenho meu parceiro, será que ele vai ficar junto comigo nisso? Será que ele Meus vai filhos. entender os filhos, tudo, né? Ajudar a formar essa rede de apoio, que também é muito importante, assim, a gente ter... Eu brinco, assim, que ficar doente nunca é bom, mas ficar doente sem a mão do lado é o que tem de mais dolorido, assim, do médico ver, sabe? Eu já tive que internar a paciente para ajudar ele a se alimentar, porque estava completamente sozinho em casa. Então, tem que também todo mundo sentar e todo mundo tem que ter esse apoio. Porque às vezes também a família fica sobrecarregada, né? Daqui a pouco tem que assumir um papel de uma mãe que estava muito centralizando todos os cuidados, né? E daqui a pouco ela falta e alguém tem que substituir. Então, eu acho que toda a família deveria estar incluída nesse pacote aí do acompanhamento psicológico. E como é importante, né? Porque em toda a esfera de saúde, assim, de doença, vamos dizer, o que a gente tem na teoria, né, é cada vez mais um cuidado multidisciplinar. Mas essa parte da saúde mental, ela ainda é muito subjugada, ela fica muito secundária. E eu acho que o importante das pessoas saberem é que isso é cada vez mais uma futilidade terapêutica, é primordial, né? Porque a gente nunca sabe o que está por vir na jornada, né? E isso impacta no tratamento. A gente sabe que as mulheres, principalmente, que são, né, o multitarefa, que dão conta de muita coisa, às vezes é difícil para essa mulher se priorizar, inclusive, nesse momento do tratamento, né? Porque ela demora para trocar a chave ali de que não, agora o cuidado tem que ser, eu gosto muito de dizer, da máscara de oxigênio, né? O avião tá caindo, a gente tem que botar a máscara primeiro na gente, depois em quem estiver em volta. Então, fica aí, né, uma mensagem importante desse cuidado. Eu que faço isso todo dia, eu vejo tanta transformação linda, sabe? De paciente que está passando por isso e aceita essa ajuda e consegue elaborar e se transformar, assim. Tem pacientes que passam por uma metamorfose mesmo, sabe? De conseguir ver o que eu quero para minha vida. Claro, o ideal era que ninguém ficasse doente para poder parar e refletir sobre a vida e fazer uma terapia, né? Mas eu vejo tanta gente que se aproxima de pessoas que tinham perdido contato ou que rompe relações de trabalho ou, sei lá, enfim, coisas que não estava fazendo bem, né? Às vezes troca de trabalho, se aproxima dos filhos. Então, eu presencio, assim, muitas situações emocionantes, assim, até, sabe? De ver gente realmente ressignificando a vida. Isso eu acho que a tua área, assim, a onco é uma das mais pesadas de todas, né, de envolvimento emocional, porque a gente lida muito com, além da gravidade, né, dos quadros, a gente lida muito com o medo do paciente, né, é um paciente que fica aterrorizado com o que está acontecendo. Alguns, como todas as pessoas, elaboram de uma forma,
mas outros de outra, mas eu acho que no caso do câncer de mama, e daí pensando na parte da mulher mesmo, a gente não pode ignorar que quando essa doença atravessa, quando esse diagnóstico chega, outros processos podem estar acontecendo na vida dessa mulher, né? Claro. Ninguém tá ali, agora estou tranquila, poderia passar por isso, não. Então, emocionalmente, às vezes essa mulher ela já tá em algum processo que ela precisaria desse cuidado e a importância para a vida dela que ela busque, né? Esse cuidado emocional, psicológico nesse momento também, para poder atravessar de uma maneira melhor, né? Isso que está acontecendo. E que bom que tem médicos assim que têm esse pensamento, né? Esse suporte. Eu não sei se pelo fato de tu ser mulher também, eu acho que, né? Não desmerecendo os oncologistas homens, mas a gente sempre se identifica, né? Se coloca num lugar diferente ali quando a gente está atendendo pares, né? Então, isso é muito importante. E em relação, assim, ó, a indicação do que essa mulher ela pode fazer durante o tratamento. Então, a gente vive hoje também uma luta contra fake news, pseudociências, terapias curativas mágicas, né? Que a gente fala muito assim da gravidade disso quando alguém resolve interromper um tratamento, isso acontece muito. Mas qual é o básico bem feito, né? Que a gente sabe que é sempre o básico, né? Bem feito, que pode ajudar essa mulher a atravessar essa fase, assim, de uma melhor forma. Sim. Aí vem de novo a história da equipe multi, né? Uhum. Porque a gente tem que tentar manter todas as facetas da vida o mais equilibradas possível. Eu sempre tento que a paciente mantenha muito próximo do que era a vida antes, tá? Então, assim, tem vários casos de pacientes que preferem continuar trabalhando. Eu sempre sou a favor, assim, se é um trabalho que vai te fazer bem, que não vai te exigir, né, fisicamente, mentalmente, eu sempre topo, porque eu quero que ela fique se sentindo bem. Nem que tenha que fazer assim, faz a quimioterapia, por exemplo, tem uma paciente minha que veio hoje, sexta-feira. Ela faz na sexta-feira de manhã, ela vai descansar sábado e domingo. Segunda-feira, se ela estiver se sentindo bem, ela vai. Tá? Mas também tem muita gente que o fato de manter muito próximo da rotina do trabalho, trabalha numa emergência de hospital, tem muito risco, né, de estar exposto, ou é um trabalho que tem muita cobrança e meta, que vai também psicologicamente estressar. Eu prefiro também, é o momento de fazer só o que te faz bem, né? Então vamos focar em ficar boa e depois a gente retoma o restante. E nisso tudo entra assim, qualidade de sono, né, tentar manter a atividade física que já vinha fazendo. É claro que não é o momento de quebrar nenhum recorde, né? Então, assim, toda a vida eu fiz pilates 3 vezes a semana e caminhava meia hora. Bom, vamos tentar manter isso. Né? Não é agora que vai começar a fazer algum esporte novo ou intensificar, né, a quantidade de minutos ou até de esforço, né, do exercício, vai fazer o que fazia para um pouquinho menos. E da mesma forma a alimentação, assim, eu não costumo fazer nenhuma grande restrição. A gente sabe que tem alguns alimentos assim crus que tem risco maior de ter infecção. Eu peço para evitar mais na rua, assim, vou comer um sushi num lugar que não estou acostumada, ou comer uma salada crua em algum lugar, como todo mundo deveria fazer, assim, né? Mais para evitar o risco de infecção. Mas eu gosto que a paciente tente manter muito a sua rotina como vinha, tá? E para isso a gente tem bastante medicação para controlar os parefeitos. E eu brinco que se sofrer, se ficar enjoado ou ficar sofrendo os parefeitos, não vai fazer o remédio funcionar mais ou menos. Então, te medica. Doutora, eu quero fazer as coisas da casa, não tem problema. Acordei um pouquinho enjoada. Toma uma medicação que vai controlar o enjoo e não vai te dar sono, né? Porque o Plasil dá um pouquinho de sono. Então, você escolhe um outro que não dê sono e pode fazer as coisas da casa. É a mesma coisa se quiser ir trabalhar, ou quiser levar os filhos no colégio. Na prática, a maioria dos pacientes, depois que engrena no tratamento, vem até sozinha. Vem sozinha na consulta, vem sozinha na aplicação, vai embora dirigindo. Então, hoje em dia, parece mentira, assim, mas os pacientes conseguem tolerar muito bem e levar muito bem isso. E que bom, né? Coisa boa. É muito bom poder saber disso, assim. E em relação ao tipo de tratamento, o que a hormonioterapia, por exemplo, como é que funciona a escolha desses tratamentos? É dependendo do tipo de tumor, é dependendo da idade, quais são o que tem assim de, não sei que não dá para padronizar, né? Mas o que para
paciente entender, assim, o porquê da escolha do tratamento, o que impacta, o que define isso? Vou tentar explicar, assim, em linhas gerais, tá? Mas, de novo, que nem eu falei no início, cada paciente é uma paciente única, tá? Então, a idade, as comorbidades, o tipo de tumor, o tamanho, a extensão, tudo vai ser calculado no risco e no tipo de tratamento que ela vai receber, tá? Por isso, de novo, é importante não ficar se comparando com ninguém. Mas, basicamente, quando a paciente faz um diagnóstico, geralmente ela vem encaminhada de um mastologista. Fui fazer uma mamografia de rotina, apareceu uma alteração, fiz uma biópsia, o mastologista está me mostrando, confirmou, é um câncer de mama. Ela vai vir para oncologista, né? O oncologista, mas enfim, vai vir encaminhado para o especialista. E a gente vai fazer alguns passos para poder identificar, primeiro, qual é o subtipo dessa doença, porque a gente sabe que câncer de mama antigamente se tratava como se fosse tudo uma coisa única. Hoje a gente sabe que não. Então, existem vários subtipos de câncer de mama que a gente vai conseguir esclarecer melhor por um exame que chama imunohistoquímica. Tá? A biópsia simples, digamos assim, vai me dizer é câncer, não é câncer. A imunohistoquímica, que é esse exame com esse nome mais feio, mais complicado, que é um exame até um pouquinho mais demorado, também é feito na patologia, não é nada que ela tenha que refazer, a gente só pega aquele material e faz uma nova análise, vai me dizer qual é o subtipo do câncer. Tá? E daí, basicamente, nesse exame a gente consegue dizer se o tumor dela é sensível ou não aos hormônios, que daí ela seria uma candidata a fazer hormonioterapia, se ela tem uma proteína que chama HER2, positiva sim ou não, que torna ela candidata a fazer uma terapia-alvo, aí também abre um outro leque de medicamentos, ou se ela tiver estrogênio, progesterona e HER2 negativo, esses 3 marcadores negativos, a gente chama de triplo negativo. E daí é uma paciente que geralmente responde bem à quimioterapia e mais recentemente também é candidata a fazer imunoterapia, que é uma coisa que entrou faz pouco, assim, no mundo do câncer de mama. Então, isso é para a gente definir qual é o subtipo. O subtipo vai me dizer, basicamente, quais são as terapias que vão ser favoráveis, né, que vão funcionar nessa mulher, sim ou não. E também vai me dizer um pouco sobre o prognóstico, porque conforme o subtipo eu sei qual é a agressividade, se é um pouco maior ou um pouco menor. Tá? Outros exames que a gente faz, então, definido o subtipo, eu preciso fazer um exame que a gente chama de estadiamento. Estadiamento nada mais é do que preciso olhar o corpo inteiro dessa paciente para saber se essa lesão está só na mama, se ela está na mama e embaixo do braço, na axila, ou se porventura ela já foi parar em algum outro órgão, que ao diagnóstico inicial é uma coisa rara, tá? Não é uma coisa comum. 5% dos pacientes vão abrir um quadro já metastático, não é uma coisa comum. Mas a gente sempre, de rotina, faz essa avaliação. Mas quais exames tem que fazer? E daí aqui, de novo, depende da paciente, porque depende do subtipo, depende da idade, depende até do tamanho da doença local. Então, se eu tenho um tumor muito pequenininho, uma axila que não tem nada de doença, eu não preciso fazer exames tão invasivos. Uma vez que tiver uma lesão maior, uma paciente muito jovem, um subtipo mais agressivo, que eu sei que pode se espalhar com mais facilidade para outro lugar, bom, talvez ela tenha que fazer umas tomografias ou um PET-CT, algum exame mais apurado para tentar procurar com olhos de quem quer achar. Às vezes as pacientes vêm, mas a fulaninha encostou lá não sei aonde, o médico pediu um PET, ele deve ser melhor médico, ele pede mais exames, né? Aí aqui também cabe a gente reforçar que às vezes não sempre, quando a gente faz exame que não está indicado, a gente tem um risco muito grande de achar coisas que a gente chama de falso positivo. E isso gera o quê? Gera possivelmente mais exames, talvez até uma nova biópsia, e gera uma ansiedade que não tem nenhuma necessidade de se passar. Então, uma paciente que tem uma lesão muito pequena, um tumor indolente, que não tem risco da doença ter se espalhado para outro lugar, ou o risco é muito pequeno, não tem por que ficar fazendo exames de alta complexidade, porque se eu encontrar alguma coisa, a chance dessa coisa que eu encontrar ser negativa, não ser o tumor, é muito grande. Só que até a gente esclarecer que não é nada, vai uma paciente ansiosa, uma família nervosa, mais exames, né? Mais tempo para demorar o tratamento, porque isso atrasa também, né, o início do tratamento. Então, sempre é bom tu ter uma boa equipe de profissionais, tu tem que confiar neles, e o que eles disserem que é o necessário para fazer de exames, é esse que a gente tem que ir atrás. Isso que tu falou é muito, muito importante, porque as pessoas realmente, eu costumo dizer, Raquel, assim, que pessoas com doenças graves, com diagnósticos, né, graves, como tumores, né, entre outros, mas aqui a gente tá falando do câncer de mama,
são normalmente pessoas muito mais vulneráveis a cair em falsas promessas ou em coisas que supostamente aumentam a confiança delas naquele profissional. E o pedido da quantidade de exames é uma coisa que culturalmente se tem, né? O médico que não pede tanto exame não é um médico tão bom quanto aquele que pede aquele monte de exames. E muitas vezes é o contrário, né? Essa cautela no pedido de exames, embasado, né, no que a gente tem de realmente o que muda o prognóstico daquele caso, porque a gente tem que pensar nisso também. Às vezes pede um monte de exame que, na verdade, não vai fazer diferença no tratamento, não vai mudar a conduta, né? E isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar, porque quando a gente pega uma pessoa nessa situação de diagnóstico, é muito fácil essa pessoa perder a confiança no profissional que está acompanhando ela, né? Sim. Por escutar outras vizinhas, outras amigas, ou por ter fake news aí, ou pessoas fazendo conteúdos, né, que disseminam essa falsa ideia de confiança, assim. Então, hoje, para a gente arrematar esse assunto, o que tu diria, assim, uma pessoa fez a mamografia, apareceu alteração, a primeira coisa é fazer o quê? A biópsia. Sim, se apareceu uma alteração, a primeira coisa é biopsiar, porque a biópsia a gente chama o padrão ouro, é o exame que vai definir o diagnóstico. Tá, aí depois disso, deu positivo para o tumor maligno, vai fazer a imunohistoquímica. Isso daí vai para uma consulta com um oncologista, geralmente na época da biópsia ali, tá com um ginecologista ou um mastologista, né? Depois feito o diagnóstico, tem que vir para o onco, e daí juntos a gente vai definir qual é o tratamento que vai ser feito. Para poder fazer essa definição, a gente precisa de imunohistoquímica, que é um exame feito na própria peça da biópsia para definir o subtipo do tumor. E também tem que fazer os exames de estadiamento, que é basicamente olhar o corpo inteiro e ver se tem algum outro órgão acometido, ver qual é a extensão dessa doença. Com essas duas informações reunidas, eu consigo, claro, com outras coisas que a gente analisa na conversa, na anamnese com o paciente, a idade, fatores de risco, história na família, enfim, a gente consegue, junto, a equipe toda, definir qual que é o melhor tratamento para esta paciente. Hoje em dia tem muitas pacientes, porque outra pergunta que é bem comum no consultório, assim, como assim eu não vou operar agora? Hoje em dia a gente tem cada vez mais feito um tratamento que a gente chama neoadjuvante. Tá? Me lembrei dessa pergunta agora porque eu atendi agora de manhã uma primeira consulta de uma paciente de câncer de mama e ela ficou assim surpresa, mas como é que eu não vou operar? Olha, tu fez a imunohistoquímica, o teu subtipo é esse aqui, tu tem uma chance muito grande de responder ao teu tratamento. A gente pode diminuir, a gente pode mudar a tua cirurgia. Essa paciente, por exemplo, ela tinha uma mama muito pequena e uma lesão grande. Então, se ela for operar agora, ela tem que tirar a mama inteira. A gente pode fazer uma quimioterapia neoadjuvante, que é quando a gente faz antes, começa com a quimioterapia, a gente faz essa lesão da mama diminuir, e ali adiante, ela pode inclusive fazer uma cirurgia conservadora. Ela pode daqui a pouco tirar só um setor, ou só um quadrante da mama, não precisa tirar a mama inteira. Então, é um tratamento que algumas pacientes, assim, estranham. Como assim, né? Vou começar com remédios, não vou começar com a cirurgia. Mas a gente tem feito cada vez mais, e tem vários estudos mostrando que para alguns subtipos mais agressivos, a gente pode não só mudar o tamanho da cirurgia, digamos assim, mas a gente às vezes pode também ter alguma ideia de prognóstico, porque eu consigo ver na paciente o quanto ela é sensível ao tratamento. A gente sabe que algumas pacientes, começando com a quimio, quando vai operar, o tumor às vezes desaparece. Tem uma resposta completa, que a gente chama. E a gente sabe que essa paciente tem um prognóstico também melhor. Quando não desaparece, a gente pode, depois da cirurgia, porventura, fazer mais remédio. Então, seria uma intensificação, um descalonamento. Então, você pode fazer mais ou menos remédio conforme a resposta que ela tem esse tratamento inicial. Então, assim, quando eu falei ali no início que mudou muito, que tem muito avanço, tem muita coisa nova, é tudo verdadeiro, assim. Então, tem muita paciente que chega meio surpresa com algumas coisas mais recentes, né? E é interessante, assim, é importante esclarecer, né, pra quando chegar aqui, mas começou com químio primeiro, pode começar com químio primeiro, e não é tão raro assim a gente começar com E fazer a cirurgia depois, e uma cirurgia menor
né? Que Isso. tem um impacto menor. E nesses tratamentos, assim, tem diferença dos efeitos colaterais, por exemplo? O que perde cabelo, o que não perde? Depende também da pessoa. Como que hoje isso funciona? O que essa mulher que recebe o diagnóstico, recebe essa proposta de tratamento, o que ela pode esperar disso, assim? Que eu acho que isso é uma dúvida, né, muito frequente. Em geral, as medicações que fazem cair o cabelo são os quimioterápicos, né? Então, assim, imunoterapia, terapia-alvo, isso, hormonioterapia, nada disso faz cair cabelo, tá? Só que quimioterapia é que nem a gente falar antibiótico. Então, antibiótico tem vários antibióticos. Quimioterapia tem vários tipos de medicação, várias combinações e vários esquemas também. Tá? Então, a gente sabe que tem alguns que têm um risco maior de ter queda de cabelo, alguns que têm um risco menor. No geral, as quimioterapias que a gente usa para câncer de mama, quase todas caem o cabelo. Então, é um efeito colateral bem comum, a gente chama de alopécia, né? Que é quando perde uma alopécia, se tu não fizer o uso de nenhum tratamento para prevenir, a chance de ter uma alopécia global, que é perder todo o cabelo, é muito grande. Tá? E geralmente acontece já bem no início, assim, começa a fazer o primeiro ciclo, quando vem fazer o segundo, já está caindo. Tá? Hoje em dia, a gente também tem uma tecnologia nova para diminuir esse efeito colateral, que chama crioterapia. É uma touca que se usa durante a infusão. Então, a paciente, quando for lá fazer a quimioterapia, enquanto está lá, pegou a veinha, está fazendo o tratamento, ela usa uma touca de neoprene bem justa, e essa touca vai conectada num aparelho que vai fazer um congelamento do couro cabeludo. Com isso, a gente consegue fazer com que chegue menos quimioterápico no folículo ali do cabelo, e diminuir a chance desse cabelo sofrer com a quimioterapia e eventualmente cair ali em frente. A gente sempre reforça, assim, que é um tratamento que vai diminuir a queda, né? Um pouco do cabelo vai cair. A gente tem algumas pacientes que vão muito bem, tem algumas pacientes que caem até 50% do cabelo, assim. Enfim, como é um tratamento, como é um par-efeito, desculpa, que incomoda, claro, porque a gente sabe, né, que mulher, cabelo, vaidade sempre está muito vinculado. E mesmo que essa paciente tenha um pouco de perda, ou até bastante perda, eu sempre acho que vale a pena indicar e a paciente, né, ponderar se ela quer fazer uso ou não, se ela tem condições né, de utilizar, porque o pós é mais rápido. Se a paciente perde todo o cabelo, até todo o cabelo voltar a crescer, demora mais. O cabelo vai crescer 1 centímetro, 1,5 mais ou menos por mês. Então, se tu perde todo o teu cabelo, até ele voltar num tamanho que pequenininho, vai demorar alguns meses. Quando tu perde um pouco, em seguida que tu para o tratamento, ele já começa a crescer. Então, aquelas falhas que ficaram começam a preencher. E aquele aspecto de paciente que estava fazendo quimioterapia parece que passa mais rápido, sabe? Além disso, hoje em dia tem muita técnica de implante, fio a fio, enfim, lace, apliques, assim. Então, tu tendo um pouco de cabelo e tendo alguns que crescem ali nas falhinhas, sempre ajuda também a ter algum tipo de alguma terapia dessas, assim, de poder colocar. Não é que hoje não fala mais peruca, né? Mas colocar algum aplique, alguma coisa assim. Sim. Então, eu acho que é um avanço bem importante nesse sentido. E quando as pacientes têm condições de utilizar, eu sempre encorajo, assim, porque eu acho que vale a pena. Isso é muito importante, essa manutenção da autoestima, né? É muito importante, porque isso para a mulher faz muita diferença, né? Para uma mulher que é ali ativa, socialmente ativa, que teve esse diagnóstico, pensar nisso não é futilidade, né? Isso faz parte do tratamento integral, né? Não é só o técnico, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse lado também. Raquel, eu teria muitas outras coisas para falar contigo, mas pelo nosso tempo que a gente tinha, né, se organizado aqui, eu acho que foram informações riquíssimas, assim, acho que a gente conseguiu direcionar bem para o nosso objetivo, de repente olhar para esse assunto da ótica necessária, né, de quem está do lado precisando desse amparo, não só da prevenção, mas do que vou fazer agora que tive esse diagnóstico. E eu vou deixar a porta do Instituto aberta para ti, vai ser um prazer te receber de novo, né? Vou Aqui adorar voltar. A gente tem esse objetivo de falar da saúde. Eu acho que a gente tem que trabalhar, uma das formas que a gente tem de melhorar a saúde das pessoas, não é só falando de tratamento, mas é promovendo conhecimento, porque pessoas que conhecem mais coisas se cuidam melhor também.
Então, Sim. muitíssimo obrigada. Eu vou deixar teu contato na descrição do vídeo, no YouTube. E volte sempre, vou te convidar outras vezes para a gente conversar Pode mais. E espero que convidar. logo a gente se veja pessoalmente também. Queria agradecer o convite e queria também te elogiar, assim, achei uma baita iniciativa fazer isso, porque Outubro Rosa sempre a gente fala muito de prevenção, e a verdade é que eu acho que uma das grandes barreiras das mulheres saírem de casa e irem fazer o exame para se prevenir é o medo de descobrir, né? E eu acho que desmistificar que não tem problema se eu descobrir, eu vou ficar boa e tem tratamento e eu vou passar bem por isso tudo. Acho que é um grande avanço, assim, uma grande ajuda. Então, Que bom, parabéns aí pela iniciativa. que bom, muito obrigada por topar conversar sobre isso. Vamos falar mais a respeito desses assuntos, te agradeço. E um bom final de semana para ti. Obrigada, Dana.